Todos os dias aqui no canal chega mais ou menos 125 comentários com a palavra Levi Ackerman. Thiago, pelo amor de Deus, faz um vídeo sobre o Levi Ackerman. Como até hoje eu ainda não tinha desenvolvido poderes de vidente pra saber como era o personagem sem assistir o anime, eu resolvi assistir o anime. E é um fato que em uma das primeiras aparições que o Levi faz, a gente já vê que ele é um cara muito forte. Aí depois em uma outra aparição em que ele age realmente ali pra demonstrar o poder e a habilidade dele, a gente tira inúmeras conclusões sobre o que ele faz. Porque ele realmente participa do episódio, não é como se ele só aparecesse em uma cena igual antes. Ah, mas enfim, antes que eu esqueça, eu, Thiago Ackerman, te convoco pra clicar no like e se inscrever no canal. Ah, também tem meus livros, tá? No primeiro link da descrição tu encontra eles. Tem livros sobre manipulação, sobre Death Note, sobre o Ayano Koji, sobre como viver uma vida melhor e se destacar. Enfim, clica aqui no primeiro link da descrição, viu? E se inscreve no canal e deixa o teu like e deixa nos comentários, Thiago, conta comigo. Vamos ao contexto. O Eren, basicamente, ele salva a humanidade. Não é que ele salva literalmente, ele só consegue promover a primeira vitória oficial dos humanos contra os titãs. Só que os seres humanos são seres humanos, logo eles tendem a serem burros, então criou-se uma mitologia no aspecto Eren. As pessoas ficaram com uma visão dicotomicamente diferente da realidade do Eren. Ou ele é muito bom, ele é um messias, ele é incrível, ele vai nos salvar, ele é realmente a primeira pessoa que conseguiu fazer os humanos vencerem, ou ele é completamente do mal, abominável, sabe? Toda polarização surge no nome Eren. Então depois dessa missão bem sucedida, o Eren é trancado e resolvem levar ele a julgamento para decidir: tu vai ficar vivo ou vai morrer? E é aqui nesse julgamento que a gente tem a primeira grande participação do Levi. O Levi foi extremamente racional, calmo, incrível em certos aspectos e ainda utilizou uma lei do poder. Basicamente o Levi é como se fosse o Sasuke, só que mais inteligente que o Sasuke, mais poderoso aparentemente, e mais confiante e mais arrogante. O que a gente nota assim já de cara no Levi? Primeiro, ele não tem medo de dizer que as pessoas estão erradas, ele não tem medo de desobedecer as pessoas, ele não tem nem medo de demonstrar desprezo em relação às pessoas. Ele abertamente vê alguém que tem uma patente maior que a dele, que era em tese para ele respeitar essa pessoa, mas ele vai lá e diz não, desprezo, pelo próprio critério de julgamento dele. Por exemplo, lá no meio do julgamento do Eren, os ricos, os comerciantes ricos que têm uma participação nesse julgamento começam a falar várias coisas sobre o Eren. E o Levi chega e chama eles de porcos nojentos. E ainda faz um ataque direto à polícia militar, que nesse caso a polícia militar estava defendendo que o Eren deveria morrer. Ele chega e diz que a polícia militar não tem nem competência para lidar com o Eren. Só que no meio disso tudo, dessa rivalidade entre o reconhecimento e a polícia militar, toda a arrogância do Levi, o Eren tenta dizer algumas coisas para livrar a própria barra. Ele pensa, pô, melhor eu falar alguma coisa em prol da humanidade, me oferecer para ajudar os humanos, do que ficar calado enquanto eles me acusam de ser um monstro. Só que essa atitude do Eren acaba saindo completamente pela culatra. Os caras ficam indignados que ele tá falando e se manifestando. E aí a polícia se prepara as armas já para sacrificar o Eren ali no meio de todo mundo no julgamento, antes de ser decidido qual seria o destino do Eren. Só que nesse momento em que a polícia prepara as armas para sacrificar o Eren, o Levi pula no meio do negócio lá do julgamento, pula pra frente do Eren, que ele tá com, tipo, as mãos amarradas, sabe, como se fosse um poste. Ele tá com duas algemas que trancam ele em um poste. E o Levi desce lá e começa a bater nele de forma ferrenha, descer a linha mesmo, tipo, chutar na cara, soco e pá, pá, pá. E ele bate e continua batendo, e aí todo mundo fica tipo, meu Deus, o que ele tá fazendo, mano? E aí até a polícia acaba se questionando, Levi, por que tu tá fazendo isso? Para de bater nele. Mas todo mundo fica perplexo ao ver isso, presenciar essa cena. A polícia chega a dizer, mano, para de bater nele, vai que ele se irrita e vira um titã aqui e mata todo mundo. E aí o Levi, sem hesitação alguma, chega e diz, e aí, policial?
Não era vocês que iam matar ele? Eu só tô batendo nele. E aí ele começa o discurso. Vocês são burro, tá? Porque a última vez que ele virou titã, ele matou outros 20 titãs. Então ele é um titã inteligente. Vocês perderiam pra ele por causa da inteligência. Ele tá em vantagem. Só que ele tá em vantagem é sobre vocês. Sobre mim ele não tá em vantagem. Eu consigo eliminar ele de qualquer forma se ele se transformar aqui no meio de todo mundo. Eu sou mais competente que vocês. Basicamente ele humilha todo mundo que tá ali no julgamento, deixa bem claro nas entrelinhas, eu sou melhor que todo mundo que tá aqui e eu não vou hesitar a respeito em afirmar isso. E é aqui que eu queria chegar com a minha reflexão, exatamente aqui nesse ponto. O Levi, embora tenha feito um discurso sim, o que ele fez antes de falar tudo isso? Ele foi lá e bateu no Eren. E todo mundo sabe que a melhor forma de demonstrar algo é fazendo esse algo. Por exemplo, se um policial aborda um bandido, ele não vai tentar convencer o bandido a se entregar na base do argumento, porque ele sabe que não vai funcionar. Então, se necessário, ele vai usar de métodos coercivos, ou seja, ele vai utilizar da força dele para fazer o bandido se entregar. Só que nesse caso, o Levi, ele demonstrou que o Eren consegue sim ter o controle sobre o Titã. Ao menos o controle de transformação. Quando ele bateu no Eren, ele fez, logicamente, o Eren ficar irritado. E o Eren não se transformou, então esse é um sinal para todo mundo que presenciou essa cena. Todo mundo viu com os próprios olhos o que aconteceu. Nesse exato momento, meus queridos, o Levi tinha usado a 9ª lei do poder. Vença por suas atitudes e não discuta. Ele foi lá e deixou bem claro na frente de todo mundo que se o Eren se irritasse porque estava apanhando ou porque alguém mexeu com o emocional dele, isso ainda assim não seria capaz de fazer ele se transformar em um titã. Porque ele estava na pressão extrema, apanhando ali e não reagiu. E tem mais o fator da autoridade. O Levi é uma autoridade porque ele já demonstrou que ele tem os méritos para lidar com todos os titãs. Ele tá no campo de batalha há muito tempo. Tipo, ele é reconhecido, ele é capitão. Então ele coloca basicamente o próprio nome ali como hipoteca. Olha, se ele virar um titã, eu mesmo acabo com ele. Ele até diz o seguinte, vai ser difícil para mim é não matar ele. O Levi realmente é um personagem sensacional que eu tinha ignorado até o momento. Aliás, obrigado a todos vocês que sugestionaram nos comentários que eu trouxesse vídeos sobre o Levi. É seguro afirmar que o Levi, quando ele tomou essa ação, ele não tomou uma ação aleatória. Ele racionalizou que ele não ia conseguir vencer no argumento. Então ele venceu com a prova cabal. Olha aqui, ó. Ele não perde o controle se eu bater nele. E mesmo que ele perca o controle e se transforme em um gigante, eu posso lidar facilmente com ele. Agora, o que vai ser mais benéfico para a humanidade? Uma possível arma que vai ajudar os seres humanos e vai manter as nossas tribos fortes, as nossas aldeias unidas? Ou um cara que podia ajudar e foi morto porque os outros estavam com medo? E ele demonstrou que ele não sentia medo nenhum de ter que lidar com Eren. Então essa vitória que o Levi obtém ali é extremamente importante pro rumo que a própria humanidade vai tomar. E aí depois na cena seguinte até o Eren tá lá no QG do reconhecimento junto com o Levi e ele pergunta: ô Eren, tu ficou chateado com o que eu fiz? E aí o Eren até diz que não se importava, que aquilo era necessário. Então ficou evidente que o Levi, ele não tinha um problema pessoal com o Eren, embora ele tenha demonstrado uma hostilidade lá anteriormente em relação ao Eren. Mas ele sabia que esse era o único jeito de fazer as pessoas se convencerem do que ele estava falando. Ele venceu pelas atitudes dele sem se esforçar muito na retórica, entendeu? Basicamente o que ele fez foi o seguinte: em vez dele descrever um hambúrguer e como um hambúrguer é maravilhoso, ele foi lá, pegou um hambúrguer e deu pra pessoa que ele queria convencer que o hambúrguer era maravilhoso. Ele venceu fazendo as pessoas terem a prova de que ele realmente estava certo. Enfim, gostou desse vídeo, brother? Não esquece de se inscrever aqui no canal, deixa o like nesse vídeo que é muito importante. Aqui na descrição, no primeiro link da descrição, vai ter os meus livros. Eu, Thiago Ackerman, que escrevo muito bem, escrevi de forma ferrenha para que tu compreenda o que eu quero dizer, minhas percepções sobre o que eu escrevi no caso. E são bem baratinhos, convenhamos. E a literatura é a coisa mais importante que pode existir na tua vida, então não perde tempo, viu? Fui!